Sabe quando você tenta e faz de tudo para conseguir alguma coisa e aquilo parece que foge de você? Que não dá certo, que aquilo não é para você? Pois é, né? Quem nunca? Meu nome é Tere Tenca e eu quero falar com você sobre crenças limitantes. Então, você tenta guardar dinheiro, aparece uma emergência. Você vai fazer uma entrevista de emprego, prepara tudo, ajeita tudo, Quando você vai lá, dá um branco, você não consegue. Alguma coisa acontece e você não consegue o emprego. Fica se culpando, devia ter feito isso, devia ter feito, mas já foi. Aí já era, não tem jeito. Você sonha encontrar uma pessoa legal na tua vida, você tenta estabelecer algumas coisas, um perfil, qual é a pessoa ideal, etc. Porque você está só atraindo gente complicada. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Começa um relacionamento. Pessoas, mais uma vez, mais uma pessoa cheia de problemas na sua vida, né? Então, você se pergunta, gente, mas por que isso é só comigo? Isso é só comigo? O que eu tenho que eu não consigo resolver algumas coisas? O que eu tenho que eu não consigo me ajeitar, me organizar com relação a algumas áreas da vida, né? E quando às vezes você consegue fazer algumas coisas, daqui a pouco uma bobagem acontece e tudo a perder, pronto, mudou tudo. Aquele relacionamento que a pessoa era legal, não sei o quê, você fala uma coisa, a pessoa fica brava, pronto, vai embora, acabou. E aí você fala, gente, isso é só comigo que acontece? Pois é, isso é muito comum, né? E o que pode ser é que você tenha uma crença limitante, não sei se você já ouviu falar disso, mas uma crença limitante guardadinha lá no seu subconsciente, prontinha, né? Ela foi implantada lá na sua infância, né? Eu vou explicar daqui a pouco como. E você agora na vida adulta, ela que foi guardadinha, que está guardadinha no seu subconsciente, está trazendo todos esses transtornos aí na sua vida. Você vai entender, tá? Quando a gente é criança, a gente é como se fosse um livrinho, né? Cheio de página em branco. É um livrinho que ainda por ser muito jovem, né? Uma criança ainda, não teve nada escrito, então você só absorve, você parece uma esponjinha, só absorvendo as informações, as coisas que você ouve, as coisas que você vê, coisas que muitas vezes você nem dá importância, muitas vezes você nem percebe e você está absorvendo, né? Não sei se vocês viram, mas eu postei no Insta alguns posts sobre crença limitante. Dá uma olhada lá, se vocês puderem. Eu vou deixar aqui na descrição o meu Insta é @teretencaterapias. E aí vocês vão ver quais são os casos de crença limitante, os mais comuns, né, que a gente costuma ter, né? E eu falo a gente porque, gente, isso é todo mundo, né? Então faz parte, é isso aí, né? Essas crenças, como a gente é criança e a gente não tem nenhuma informação para contestar, a gente escuta e ela simplesmente se instala como verdade. Até porque a gente, quando é criança, a gente está ali num hall de pessoas em que a gente tem uma dependência emocional dessas pessoas e são as únicas pessoas que a gente conhece. Então, tudo que essas pessoas falam, tudo que essas pessoas trazem de informação para os nossos sentidos são verdades.
E aí a gente absorve aquilo tudo como verdade. E tá tudo certo, porque a gente não tem como contestar aquilo. E nem estou dizendo que o que elas falaram é mentira. Não, é que elas estão passando por algumas situações, começam a repetir coisas, vocês vão entender, começam a repetir afirmações e aquelas informações começam a entrar no subconsciente daquela criança que não tem como contestar, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar, nesse daqui eu quero falar sobre a crença, como ela se instala e tudo mais. Nos próximos a gente vai falar nas formas mais comuns de crença, que é a crença sobre o dinheiro, que é a crença sobre relacionamento afetivo íntimo, que são as crenças sobre riqueza e outras, né? E eu até peço a vocês, se tiverem alguma sugestão de vídeo sobre crenças limitantes, coloca aqui nos comentários, né? Ou nos comentários dos outros vídeos na hora que a gente for lançando. Coloca lá e como sugestão para que a gente faça um vídeo específico sobre aquele assunto, tá? Vamos fazer essa interação, eu acho bem interessante, porque crença limitante é um tema que ele é super democrático e ele pega a gente e pega várias pessoas em várias situações diferentes, tá? Que quando a gente começa a pensar, a gente fala, nossa, isso só pode ser uma crença limitante que está comandando a minha vida nesse sentido, tá? E como é que a gente pode solucionar essas situações de crença limitante? A gente pode limpar o nosso subconsciente dessas verdades que foram instaladas e fazer uma reprogramação nesse nosso subconsciente, para que essas crenças parem de atrair, porque elas ficam ali, elas vibram, elas emanam energia e atraem, sintonizam com situações que determinam que ela seja verdadeira, tá? Então, como é que a gente faz isso? Numa das terapias que eu aplico, que chama humanoterapia, né? Se você olhar para o seu histórico de vida e ver que você tem situações onde você percebe que em algumas áreas da sua vida a coisa não caminha, muito provavelmente você tem uma crença. E a humanoterapia, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar nessas crenças para fazer uma limpeza nessas crenças, tanto na parte energética, quanto na parte emocional, quanto na parte espiritual. Ela vai limpar todas essas crenças, vai reprogramar essas crenças, tá? Na verdade, isso tudo com técnicas que a gente usa. São sessões de 3 são sessões semanais durante 3 ou 4 meses, tá bom? De forma online ou presencial, e que ao final dessa terapia, você começa a perceber que naquele ponto que foi tratado, a tua vida começa a caminhar. Essas crenças, esses padrões param de acontecer, tá? Então, vale também, lógico, a gente dizer aqui que todo problema que se atravessa na sua vida deriva de crença limitante? Não, obviamente que não. Tem muitas outras coisas aí que podem envolver, mas uma grande parcela, pode ter certeza, deriva de crença limitante, né? E aí a gente precisa sempre pensar que não é interessante naquilo que a gente pode resolver, né? Eu estou falando, eu percebo que eu tenho uma crença limitante em alguma coisa. Então, nisso que eu posso resolver, eu vou ficar passando perrengue desnecessário, por quê? Certo? Então, e não adianta, eu sou burra, por que eu fiz isso?
minha mãe, meu pai, minha tia, sei lá quem, que ficava reclamando, que ficava falando, que ficava não sei o que instalou essa crença limitante na minha cabeça. Não adianta vir procurar culpado, não é culpa de ninguém, ninguém tem culpa de nada disso. Aquelas pessoas realmente viviam aquilo, entendeu? E você não é burro por isso, porque na verdade isso está dentro do seu subconsciente, você não tinha como evitar que isso acontecesse, percebe? Então, agora, você tendo essa consciência, está na sua mão limpar isso, está na sua mão resolver isso, tá? E é a terapia que eu proponho, é a humanoterapia, para que isso seja feito, tá bom? Vale a pena, só para a gente finalizar aqui, você perceber que o universo é muito abundante, a natureza é muito abundante, nós estamos na natureza, pertencemos também a essa abundância. E por que algumas pessoas só ficam na escassez? Não é? Então, é uma forma de você liberar esse fluxo energético para que essa energia do fluxo da vida passe por você, traga para você tudo que você precisa, tudo que você almeja e que não vá atrapalhar o seu projeto de vida e que você siga a sua vida da melhor maneira possível. Afinal de contas, o universo quer todos nós, todos, sem exceção, vivendo muito bem e vivendo a plenitude da nossa vida. Tá bom? Pensa nisso. E fica de olho que eu vou lançar os outros vídeos sobre os temas específicos e aí talvez você compreenda melhor a importância dessas crenças. Ok? Tchau!